Olá, pessoal. Paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje e vamos gravar mais um episódio do nosso ID Podcast. E hoje nós estamos trazendo aqui, essa convidada mega especial, que eu tive o enorme prazer de conhecer. Na verdade, eu conheci ela através de uma amiga, que me apresentou ela através das redes sociais. E assim, ela passou por um processo pelo qual eu também passei. E hoje nós temos o privilégio de recebê-la aqui para ela contar um pouquinho para a gente, de como foi esse processo e de outras coisas também que Deus tem feito na vida dela. Essa mulher maravilhosa, uma grande pregadora da palavra de Deus. E eu quero te dizer que você é muito bem-vinda aqui. Obrigada. E te agradecer desde já por ter aceito o nosso convite. E a gente vai começar aqui hoje um bate-papo, E a gente gostaria de saber um pouquinho de como foi a sua conversão, de como começou a sua caminhada cristã. Você pode também estar aí se apresentando. É longa, viu? Meu Deus. Meu nome é Monalisa Angélica. Acho que agora está fazendo 5 anos. Não, pera. 4 anos. 4 anos desde que eu conheci Jesus, da minha conversão. E como muitas conversões, não foi fácil, Com certeza. É aquele dito que o pessoal fala, ou a gente vai por amor ou pela dor. E no meu caso, eu não fui num todo pela dor, O fato é que eu tive uma vida muito conturbada, uma adolescência, uma infância, muito triste. E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, eu fui abusada, Então, com isso, eu fiquei sendo abusada quase que 1 ano inteiro, dentro da minha casa, E o agressor, o abusador, na verdade, ele era de dentro da minha casa. Então, eu cresci com aquele sentimento de paternidade, de maternidade, meio ferido, Porque tudo isso acontecia dentro da minha casa, debaixo dos olhos deles, e eles não viam, Então, com isso, o abuso, ele gera vários traumas, Então, foi passando os anos, comecei a beber com 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, eu já comecei a beber muito, me aprofundei mesmo na bebida, E com isso, já também com os 12 anos, eu já tive a relação sexual mesmo, o ato intencional da minha parte de querer. E depois disso, as coisas foram progredindo para pior, Com certeza. Foi passando-se os anos, aí eu piorei mais ainda na bebida, comecei a envolver com droga, Então foi um misto de coisa, porque o abuso, ele desencadeia isso, Ele desencadeia, um dos fatores é o distúrbio mesmo do álcool, A compulsão em você querer beber, acaba por você esquecer, Às vezes de tudo que a gente viveu, de tudo que sofreu, O distúrbio, ele também desencadeia aquele excesso do ato sexual. Eu vivi um período em que, às vezes eu tinha relação sexual não por prazer. Era um ato de desespero, um refúgio que eu sentia que a minha carne, ela tinha que ter. Eu precisava ter o ato sexual para poder saciar um vazio interno. Como se fosse um vício. Como se fosse um vício, isso mesmo. E isso foi, hoje eu entendo, com o entendimento que eu tenho, que foi também o fruto do abuso que desencadeou isso, nesse distúrbio. Hoje tem um nome, Eles dizem ninfomaníaca, mas é um distúrbio mesmo psicológico. Sim. Então, com isso, muito nova, além da bebida, esse distúrbio dessa compulsão sexual, eu comecei a me envolver com mulheres.
Então, assim, além das mulheres, eu comecei a me envolver com drogas. E tudo isso desde a adolescência à fase adulta, né? E aí foi quando tive muitas coisas, né? Sempre trabalhei desde os 14 anos, né? Nunca fui daquelas que dependia de pai, de mãe, não. Tudo que eu quis eu corria atrás. Então foi chegando um tempo onde eu trabalhava, conquistava as minhas coisas, mas aquilo não era suficiente para mim. E foi onde eu fui morar sozinha, né? Eu lembro que eu aluguei um apartamento e eu fui morar sozinha. E nisso eu trabalhava num sex shop também. Fiquei quase 5 anos, se não me falha a memória, trabalhando num sex shop. Então toda essa área sexual eu sabia tanto na teoria quanto na prática. Tudo contribuiu, Tudo contribuía. Então, assim, coisas absurdas, desde, assim, vou ser bem clara, porque estou tendo essa oportunidade de falar, porque muitas das vezes a gente não tem esse tempo, né? As pessoas às vezes têm até esse receio, mas nesse período teve os envolvimentos com vários casais, com sexo a três, todas essas coisas em que eu estava envolvida, não me saciava. Isso não saciava, não cessava. E foi chegando uma época onde eu estava falando que eu morando sozinha, né? Passando por isso tudo. E eu saía para beber. Um exemplo, eu parava de trabalhar às 6 horas da tarde, 6 horas eu começava a beber e só parava de madrugada. Né? E eu só parava porque a ponto quando assim realmente deitava e não conseguia mais levantar, quando eu me prostrava mesmo. Essa era a minha vida, foi minha vida por muitos anos. E aí eu lembro que eu morando sozinha eu desenvolvi crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era isso. Eu estava morando sozinha. Eu lembro que chegava de noite, às vezes quando eu não tinha oportunidade de sair para algum lugar, eu começava a dar batedeira no coração, desespero, um sentimento de morte. Eu iria morrer ali. Que se eu fechasse o olho, eu iria morrer. E com isso, eu desesperei mais ainda. Então, fui me refugiando mais na bebida. Porque eu achava que quanto mais eu bebesse, eu chegava já muito bêbada, eu só deitava e dormia. Pra tampar ali. Pra camuflar. Aí eu fiquei, nesse período, eu já estava numa luta, uma guerra espiritual muito grande, né? E eu venho de família cristã. É isso que eu ia te perguntar. Se você já teve algum conhecimento? Venho, a minha mãe, só que a minha mãe, ela é desviada. A minha avó, ela é da Assembleia de Deus, é aquela senhora do coque, que onde passa o povo fica com medo de revelação, aquela coisa, o que fala acontece. Não vem pro meu rumo, não. Desse jeito. E eu lembro, quando eu era mais nova, ela ia na minha casa, ela gostava de colocar a mão na minha cabeça e orar, e eu tinha muita raiva daquilo. Eu odiava aquilo. Todas as vezes que ela chegava em casa, eu já corria. Eu já entrava em desespero, que eu falava, Deus me livre essa véia, botar a mão na minha cabeça. Então, assim, eu não entendia, né? Mas ali é tudo o inimigo contribuindo para que eu não fosse alcançada. Com certeza. E eu não deixava, né? E ela tentou por várias vezes orar por mim, mas mesmo assim, ela não impunha a mão na minha cabeça, mas ela chegava na porta do meu quarto e orava. A importância da intercessão, né? E minha mãe desviou desde que se casou com meu pai, né? Então, assim, eu não tive uma figura religiosa, eu não tive uma figura que me instruísse e me falasse quem era Jesus, né? Eu cresci até os meus 24 anos, eu ouvia falar de Jesus, mas eu não sabia quem era. Eu sabia que existia um Jesus que tinha feito algo bom, mas eu nunca tinha procurado saber. E até pra gente mesmo, que às vezes cresce, né, dentro de um lar cristão, muitas vezes a gente conhece ele só por ouvir falar. Mas você conhecer ele através de experiência direta com ele é totalmente diferente, né? É verdade. E quando foi que você teve esse encontro, assim, com o pai? Aí foi quando
eu tive que sair, eu morando nesse apartamento, eu fiquei desempregada, né? Na verdade, o dia que eu estava sentindo no meu coração de pedir conta, né? O sex shop, então tudo aquilo contribuía, era muita coisa que eu vivia. Eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de sair de lá. Os meus patrões, os meus antigos patrões foram pessoas maravilhosíssimas na minha vida, pessoas que eu carrego até hoje. Só que eu comecei a sentir essa necessidade de sair, era um desespero. E eu lembro que no dia que eu pensei em sair, esse foi o primeiro encontro que eu digo assim, foi a primeira oportunidade que eu dei para alguém para falar de Jesus para mim, porque eu não dava essa brecha. Até porque quando eu comecei a contar aqui sobre o meu testemunho do abuso, quem abusou de mim foi uma pessoa da igreja. Olha. Então, assim, eu cresci com muita revolta da igreja. Eu tinha ódio quando as pessoas falavam que era crente, quando eu via uma pessoa com vestimenta de crente. Eu tinha ódio mesmo. Porque eu tive uma pessoa que abusou de mim por um ano, que era de igreja, era de cargo dentro da igreja. Então, eu cresci com aquilo. Eu falava, Deus me livre de ser crente desse jeito, né? Aquela revolta, aquele ódio. E eu lembro que nesse dia eu saí do meu trabalho e lá no shopping Ouro Verde, onde eu trabalhava, tem um banheiro público. E eu saí para poder ir nesse banheiro. E eu lembro que quando eu fui no banheiro, tinha duas mulheres do coque, da saiona, de novo, sentada. Eu passei por elas, olhei assim, eu falei assim, que elas não me berem. Pensei comigo, que elas não me berem. Entrei para dentro do banheiro. Aí lá é um banheiro público, tinha vários repartimentos lá dentro, né? E um espelhão assim de fora. Eu lembro que quando eu saí do banheiro, tava as duas no espelho e olhando do espelho para mim. Eu olhei aquilo, né? Baixei a cabeça, peguei o sabão, lavei minha mão no que eu tava saindo. Uma dessa moça, eu acho que nem é daqui, o sotaque era de fora, não sei se era paulista. Eu sei que essa mulher falou assim, minha filha, você não tem ideia da dimensão que é a obra que o Senhor tem na sua vida. E aí, quando essa mulher falou isso, aí, assim, eu não senti raiva naquele momento. Parece que tudo que eu estava vivendo, eu estava já sentindo aquele vazio, aquela necessidade, aquela sede de conhecer, de algo, né? Para preencher, que eu não sabia que era Deus. Mas naquela hora eu não senti raiva. Eu quis deixar ela falar. E quando ela falou assim, eu saí da minha terra para vir aqui por sua causa. E quando ela começou a falar isso, eu automaticamente comecei a chorar. Então eu senti que era o Espírito Santo ali. E ela falou, eu saí da minha terra porque o Senhor me deu uma visão de você. Ele me falou que nesse exato momento, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, estaria aqui uma moça sedenta. Eu acho maravilhoso, né? Falando aí, agora eu me lembrei do encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Nossa, eu lembrei na hora. E na hora que essa mulher começou a falar, ela falou assim, Deus tem uma obra grandiosa na sua vida. Eu não consigo descrever em palavras aquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas é muito grande. Aí ela começou a falar, o Senhor te levará às nações, Ele fará coisas maravilhosas através de você e por você. Porque Ele conhece você. E quando ela falou isso, eu pensei assim, como que Ele me conhece? Só que naquilo eu só chorava. E ela falou assim, para saber que é Deus que está falando com você, Ele gerou o sentimento de você pedir para sair desse emprego. Esse emprego, ele nunca foi para ser seu. Mas foi necessário que você passasse por isso para que Ele te encontrasse hoje. Então, essa necessidade é o Senhor gerando em você para que você saia de fato. Que Ele tem algo te esperando. Então ali, foi naquele dia eu pedi conta, um resumo, né? Senti temor, chorei muito, aquela mulher me abraçou, nunca mais vi essa mulher. E se eu ver hoje, não sei quem é.
Ó, né? se por acaso esse vídeo chegar até você aí, manda um oi pra gente. Patrocínio Minas Gerais. Aí, resumindo a história, eu pedi conta. Isso foi em 2018. E só que eu pedi conta, morando no apartamento, e eu comecei a ficar muito endividada, sem dinheiro. Foi quando eu fui para a prostituição, né? E não foi, se alguém perguntar, foi por necessidade? Não foi. Não foi. Eu poderia ter voltado para a casa dos meus pais, eu poderia ter recorrido a várias coisas, mas não. Eu quis, né? Era o vazio mesmo, que ele não era preenchido, ele não era suprido com nada. Então, tudo que me aparecia eu queria fazer para preencher esse vazio. E eu fui para a prostituição, e foi passando o tempo. Foi passando o tempo, passou o ano de 2019, e aí eu encontrei uma pessoa, fui morar com essa pessoa no ano de 2019, e aí eu encontrei um outro trabalho, né, em uma mineradora, e aí conheci uma pessoa e fui morar com essa pessoa. E aí foi onde eu comecei a ser agredida fisicamente, né? Comecei a ser espancada, ameaçada de morte, vivi assim, um inferno mesmo. Foram 6 meses, se não me falha a memória desse jeito, e aí eu lembro no último dia, ele me batia todos os dias, era constantemente, não era por algo que eu fazia, parece que ele tinha essa necessidade. E eu lembro que num dia a gente chegou do trabalho e eu descobri que esse homem era casado e tinha 4 filhos na terra dele. E ele estava quase um ano, uns 8 meses aqui morando comigo dessa forma. E eu descobri quando eu quis separar, aí ele veio para cima de mim, eu lembro que ele me jogou no chão e ele falava assim, eu hoje vou te matar. E esse homem, ele era todo tatuado, até o pescoço aqui, ó, todo tatuado. E eu não entendia de nada de mundo espiritual, nem nada disso. Só que enquanto eu estava no chão, que ele estava me enforcando, eu vi o olho dele todo ficar preto. Todo. Sabe, o olho, assim, eu não sei se vocês já viram pessoas endemoniadas, né? Quando elas estão sobre uma possessão. O olho todo fica preto. E eu olhava assim, eu não tinha mais força, ele estava em cima de mim para me matar mesmo, a ponto de me matar, e o olho dele ficou todo preto. E naquela hora eu lembrei daquela mulher, A mensagem. do que ela me falou naquele banheiro. E naquela hora, quando ele estava em cima de mim, que eu sabia, eu ia morrer naquele momento, eu lembro que eu só falei assim, se existe um Deus, um Jesus mesmo que aquela mulher falou, que esse homem saia de cima de mim agora e que ele não me mate. E que nunca mais eu veja ele. Na mesma hora eu não conseguia falar, eu só pensei. Ele saiu de cima de mim. Na mesma hora. Foi instantâneo. Eu pensei, se existe um Deus que realmente tem isso tudo para minha vida, tira esse homem de cima de mim. Ele tirou e saiu correndo, descalço do jeito que ele estava, da casa. Então, isso foi o ano de 2019. Disso aí, minha vida foi só ladeira. E foi indo. Até que chegou um momento em que, em final de 2019, né? Isso foi no meio, mais ou menos, de 2019. No final de 2019, já não tinha mais bebida, já não tinha mais droga, já não tinha mais sexo, já não tinha mais nada que preenchia o vazio do meu coração. Não tinha, e eu lembro que um dia eu cheguei, eu bebi tanto. E mesmo assim eu cheguei em casa cedo, era por volta de 2, 3 horas da manhã. E eu lembro que quando eu cheguei, eu liguei o YouTube para poder ouvir uma música e caiu numa pregação. Nunca tinha ouvido pregação. Eu lembro que caiu numa pregação do Dave Leonardo, evangelista, né? Do Dave Leonardo. E eu não me recordo bem o que ele falava, eu só sei que eu lembro de uma frase que ele falou assim, existe um Deus que zela pela sua vida. E que ele te conhece, ele esquadrinha o seu coração e ele sabe
o que você está passando. E naquele momento eu lembro que eu estava assim, olhando para a TV, eu paralisei, eu fiquei olhando aquilo e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, e eu nunca tinha orado, não sabia nem o que era orar. E eu lembro que eu me derramando em lágrimas, eu só falei assim: Senhor, preencha o vazio da minha alma, preencha as lacunas, porque eu não sei mais o que fazer. Para preencher esse vazio, eu não sei mais o que fazer. E eu lembro que eu ajoelhei no chão, assim, eu coloquei a cabeça assim na minha cama, eu senti, era como se fosse um mundo natural, mas eu senti o Senhor passando a mão assim na minha cabeça. Experiência maravilhosa. E eu lembro que eu não tive carinho, né? Eu não tive carinho de mãe, de pai. Então, naquele momento que eu estava debruçada, eu só falava assim: eu preciso conhecer o Senhor. E eu senti uma mão passando na minha cabeça, passava e passava, e eu não vi. Foi o único dia que eu não precisei me derramar no álcool para poder dormir. E aí no outro dia, né, a minha irmã, eu viajava muito, né? Conhecia pessoas de internet e viajava. Eu não tinha medo, nunca pensei em suicídio, Larissa. Nunca pensei em tirar minha vida. Mas eu não tinha amor a ela. Eu não tinha amor à minha vida. Se eu conhecesse uma pessoa na internet aqui e viajasse com ela, eu não tinha medo. Se esse homem fosse me esquartejar, me matar, eu não tinha medo, me vender. Eu não tinha amor, né? Então eu lembro que eu estava indo viajar no outro dia. Você vê, eu tinha tido uma experiência, mas no outro dia foi um dia comum. Como se diz, aconteceu, mas passou. Foi só isso. E no outro dia estava eu retomando a minha vida. E eu lembro que eu estava indo viajar para outra cidade. E a minha irmã, eu já tinha um tempo que não falava com a minha irmã. Ela, antes de eu sair, 1 hora antes de eu pegar a estrada, ela chegou na minha casa e eu lembro que ela sentou no sofá. E aí eu achei estranho, porque era tarde da noite, eram 9 horas da noite. E ela sentou no sofá assim, e eu peguei e fui lá fazer uma sala para ela, por mais que a gente não conversava tanto assim. Eu já tinha voltado para a casa dos meus pais, né? Depois, né, acabou pulando, mas eu já tinha voltado para a casa dos meus pais. E eu lembro que ela sentou e eu sentei assim, ela virou para mim chorando. E ela falou assim: Mona, eu tô sonhando muito com você, muito. E eu não tô tendo paz e hoje o Senhor me trouxe aqui, porque eu tenho certeza que se eu não viesse aqui hoje, algo iria acontecer. E ela começou a falar, eu falei: pode falar. Ela falou assim: o Senhor me mostrou você num sonho, numa batida de carro, morta. Então eu vim aqui porque o Senhor, ele já vem te dando sinais. Ele já vem te mostrando que ele é com você, que ele te conhece, ele tem obra na sua vida. Você não vai viver sua vida desse jeito e você não está querendo. Você não está querendo ceder. E eu vim aqui para te falar que ele mandou te dizer que ele prefere te levar do que te perder com o diabo. É muito sério, né? Infelizmente, muitas vidas se deixam, né, se perder por falta de dar o braço a torcer. Muitas vezes a pessoa ouve, né, a voz de Deus de várias formas, é chamada ali 1, 2, 3 vezes e não dá ouvidos, né? E eu cheguei nesse nível, né? Deus já vinha falando e eu achava que era só aquilo ali. E foi onde ela falou assim: hoje, se você... Ela, na verdade, ela não falou naquele dia. Ela só falou assim: eu precisava te falar porque vai acontecer.
O Senhor está te chamando. Ele vem te dando sinais. E se você não for, Ele prefere te levar do que te perder para o diabo. E quando ela falou isso, eu estava com a mala pronta para viajar. Eu senti um temor tão grande, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, se eu for hoje, eu morro. Naquela hora eu caí de joelhos, eu comecei a chorar, chorei muito. E ela falou, Simona, volta, vem para a igreja, vem para a igreja. Aí na época, quando ela já tinha acabado de voltar para a igreja, ela falou, eu congrego em tal igreja, eu passo na sua casa, eu passo aqui em casa e te busco, vamos. E foi a primeira vez que eu quis de verdade aceitar um convite em que eu coloquei que eu iria. E eu falei, eu vou. Você sentiu ali a necessidade de se posicionar, né, de alguma forma. Eu falei, chega, não dá mais, porque eu sei que se eu continuar correndo, o que me resta é a morte, né? E eu falei com ela, amanhã então você me busca. Aí no outro dia, né, ela foi, passou para me buscar. Lembro que caiu um temporal, menina, tudo tava batendo pra gente não ir para a igreja. Mas Deus, Ele foi fiel, como Ele é fiel, e Ele permitiu que eles me buscassem e a gente foi. Quando eu cheguei na igreja, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Cada passinho que eu dava dentro da igreja, eu sentia, parecia que eu não tinha mais vazio dentro de mim, parecia que eu não tinha sofrido nada do que eu tinha sofrido, sabe? E na pregação, a pregação, ele ia pregando e as lágrimas iam descendo, e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Nem esperei fazer o apelo, eu já estava lá aos pés do Senhor. Nem esperei. Foi na hora que começou o louvor final, eu já me prostrei aos pés do Senhor e eu falei, Senhor, eu me rendo. Eis-me aqui porque eu quero te conhecer. Isso é muito lindo e muito importante, né? E o foi posicionamento que ele requer. Porque na Bíblia está escrito, ele não chega e entra, ele bate a porta. Ele é delicado, né? E aí vai de cada um de nós, decisão de abrir ou não a porta. É verdade. Ele bate, né? Bate, ele não é como Satanás que chega já empurrando o pé. Não, o Senhor, ele bate. Ele é maravilhoso. Como não se emocionar, né? Menina, mas fazia tempo que eu não lembrava, sabe? Porque a gente vai ficando velho de igreja, né? Velho convertido, a gente esquece mesmo. Eu acho isso muito importante. Esses dias mesmo eu estava deitada na minha cama e eu parei para pensar, espera, mas qual o ponto da minha vida que essa chave virou? E eu comecei a relembrar desde a minha infância. E aí a gente vai vendo, né? Os passos assim que a gente vai dando e a gente vai enxergando como que Deus foi trabalhando em cada um. É verdade, é necessário, né, que a gente busque isso na nossa mente, né? A Bíblia fala para a gente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, segunda pergunta que a gente preparou aqui. Qual o maior desafio que você enfrentou após a sua conversão? Ou que às vezes você ainda enfrenta até hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas eu não vou ter mais problema. Eita. É aí que ela se engana. Todo dia é um diferente. É vários desafios que surgem. Quanto mais você se aprofunda ali em conhecer a palavra, mais desafio você encontra, né? É verdade. Mas tem algum assim que mais te marcou? Tem, Larissa, e até hoje, o meu maior desafio é continuar ainda olhando para o homem. Isso eu falo, eu não tenho nem vergonha de dizer que é a coisa que eu mais oro para Deus e é a mais difícil para mim. Porque eu tive uma conversão muito brusca. A minha conversão foi muito chocante. Eu decidi de verdade. Tanto que hoje na cidade, hoje temos 100 mil habitantes, metade ou mais do que a metade da cidade me conhece. Ou me conhecia do mundo. Quem era a Mona Lisa Angélica? O que ela fazia? Eu sou muito conhecida aqui. Então, quando eu decidi viver para Cristo, a minha mudança foi muito brusca. Eu decidi de fato e eu parei de beber, parei com as práticas, parei com tudo.
E foi muito rápido, foi em poucos meses. Então eu entendi que era assim, e tem que ser assim. A nossa conversão, ela tem que ser assim. A gente não deve ficar num muro. Ou você é ou você não é. Meio, como se diz, um intermédio ali, ele não existe. Não existe um atalho, né? É aquilo que fala em Apocalipse. Ou você é quente ou você é frio. O morno, o Senhor te vomita. Só que muitas pessoas não entendem isso. O que me fere é isso. E só existe dois caminhos, o estreito e o largo. Não tem um meio termo ali para você. E hoje a gente vê que o largo é o que as pessoas dentro de muitas igrejas querem acessar. Infelizmente. O estreito é aquele que é a renúncia, que você tem que renunciar ao seu eu, porque a gente não é nada, mas a gente pensa que somos tudo. Essa renúncia do nosso eu, da nossa carne, do nosso ser, do nosso ego, né? E isso, como se diz, essa porta ela é tão estreita que quando a gente começa verdadeiramente a querer passar por ela, machuca. Não é fácil. Dói às vezes, você ser caluniado, você ser maltratado, desprezado e você ter que ir abraçar o seu irmão. Às vezes você mesmo tem que pedir perdão, não é fácil. Não é fácil. Você perdoar, no meu caso, uma pessoa que te agrediu, que te molestou, não foi fácil. Mas eu perdoei. Nossa, foi a coisa mais difícil da minha vida, mas eu tive que perdoar. Eu tive que perdoar tanta coisa para que a minha vida seguisse e para que de fato eu alcançasse o reino. E aí o que me dói é isso, a minha maior dificuldade, o que eu mais vejo, que é mais difícil para mim, é ver que nem todo mundo tem a mesma visão que eu tenho. Infelizmente, né? Sabe? E aí é onde eu falo, Senhor, eu sei que eu tenho que olhar só para o Senhor, mas é difícil. Sabe? Isso é difícil. Porque assim, a nossa vida, ultimamente eu tenho percebido muito isso. A gente dá mais testemunho com as nossas atitudes, né, com o nosso exemplo, do que com aquilo que a gente, com muita facilidade, pode subir em cima de um altar e pregar. Eu falo, né? Eu prego muito em um café com cura, né? E o que eu mais falo no café com cura é pregue com o seu testemunho. Você não precisa abrir a boca, porque tem gente que fala assim, eu não sei pregar. Eu não sei, mas não precisa, pregue com o seu testemunho. Viva, né? Um exemplo, eu falo, gente, meu marido, ele é uma bênção de Jesus. Então, Ramiro, eu olho para ele, eu falo assim, você dá mais testemunho do que eu. Quando eu falo isso, eu falo assim, sem temor e de todo o meu coração, porque eu já li a Bíblia todinha, de capa a capa. Você me perguntar, às vezes tem versículo que eu sei decorado assim. Só que, Larissa, eu não vivo ela toda. Eu também tive essa oportunidade, eu ainda estava comentando com a Mari essa semana. Eu falei assim, Mari, aconteceu uma experiência comigo assim muito chocante, porque eu terminei de ler a Bíblia e eu tô mais envergonhada ainda, porque eu percebo o quanto que eu ainda preciso aprender, o quanto que eu ainda tenho que mudar. Menina, e será que algum dia eu vou conseguir? Você tá entendendo? E assim, eu li ela toda, mas eu não consigo colocar em prática muitas coisas. O meu esposo, ele nunca leu ela toda. Nunca. Às vezes ele fala assim, oh meu Deus, será que eu sou burro? Ele fica assim, meu amor, não. É assim mesmo, é difícil no começo. Mas ele faz mais do que a Bíblia está dizendo ali do que eu que já li ela toda. Então isso é onde eu falo, se for preciso, fale. Tem um teólogo que escreveu acerca disso. Se for preciso, fale. Mas se não, com a sua boca fechada e com o seu testemunho. O testemunho ele alcança muito mais do que uma pregação. Sabia? O seu testemunho ele alcança muito mais vida do que aquilo que sai de dentro de você. Porque pregar, qualquer um prega. Falar bonito, ter eloquência, ter dicção, qualquer um pode ter. Isso é talento que a gente carrega, não é dom, isso é talento. Que com o tempo a gente vai construindo. Qualquer um pode fazer. Mas você dá testemunho, não é qualquer um.
Não mesmo. É onde a gente vê aquela diferença entre o caráter e a reputação, né? A reputação é o que eu sou no meio da igreja. O caráter é o que eu sou quando tá só eu e Deus. A gente realmente não é fácil, né? Não. E a gente tende mesmo a olhar para o ser humano, mas que a gente venha buscar aí nessa esse foco de continuar olhando para cima. A próxima pergunta, eu creio que ela pode até se tornar um tema dessa conversa, que é a respeito do não de Deus. Quem nunca viveu, né? Quem nunca recebeu o não de Deus? E eu gostaria de frisar aqui que você falasse um pouquinho a respeito do processo, né, da perda gestacional que você sofreu, né? Eu acompanhei ali pela internet. Na época também o processo já tinha acontecido comigo há pouco. E eu lembro que um dia a Mari me disse: Nossa, você viu que a Mona perdeu o bebê? E naquela hora ali meu mundo caiu, porque eu tinha acabado de passar por aquilo ali há pouco tempo. Então, assim, foi como se eu sentisse aquela dor totalmente de novo. E a gente queria saber um pouquinho de como você reagiu. Não foi fácil, né? Não é fácil. A pessoa que teve uma perda, né, que passou por esse processo, eu tenho certeza que cada uma teve o seu momento de sofrimento, de luto, de dor, né? Mas no meu caso, eu acho que foi um pouco pior. Porque eu digo assim, eu estou dizendo do meu sentimento, né? Cada um tem a sua dor e eu não mensuro e nem comparo dor de ninguém. Cada um sabe o limite da sua, né? No meu caso, eu digo que eu acho que foi um pouco pior porque eu conhecia muito a Bíblia. Eu vivia muito para Jesus. E aí começa os questionamentos, Eu né? pregava muito, saía, eu tinha acabado de fazer uma viagem missionária para São Paulo. E pregava e falava que Deus era fiel para fazer isso, para abençoar aqui, para fazer aqui. E eu me doava muito para a obra. Todos os dias eu estava na obra, fazia visitas para ajudar outras famílias, limpava a igreja, eu tinha prazer em fazer essas coisas. Tinha um café com cura, pregava na rádio, saía de a pé, minha filha, para poder evangelizar, para poder ir nos lugares onde tinha prostituta, sozinha, eu e Deus. Então eu vivi muito pela obra e quando eu engravidei eu falei, nossa, Deus me abençoou, vai ser uma bênção. E já tinha planos e tudo, aquela coisa, só que o momento em que a minha gestação aconteceu foi um momento em que eu estava mais endividada. Nossa. Foi um momento assim que eu não estava esperando a gestação, a gente estava muito endividada, passando muita dificuldade, chegou a passar fome, né? A gente não tinha o que comer em casa, tinha bolachinha de água e sal que a gente manteve por semanas para poder comer, de janta, de almoço. Às vezes o Ramiro, ele trabalhava de servente, ele ganhava um pão com mortadela e ele não comia, só para poder levar para mim de noite, para a gente poder repartir. Então foi nesse momento que eu descobri a gravidez. Então não foi um momento muito fácil. A princípio não foi aquele momento de júbilo, de alegria. Foi de dor. Eu falei, como que eu vou fazer? E vocês estavam tentando, na época, já tinha assim, parado de se prevenir? E às vezes não estava esperando acontecer tão rápido? Sim, a gente tinha parado, né? Era um anseio que a gente tinha de gerar, só que eu tomei remédio há 11 anos. Não esperou que... Então... Me falaram, né? Até os médicos, ginecologista falou que poderia levar até 1 ano. Então eu falava, não, até lá a gente vai ter estabilizado, né? As coisas vão estar melhor. Só que foi 2 meses. Foram 2 meses, muito rápido. Então, aí quando isso aconteceu, dívida atrás de dívida, a gente sendo humilhado. Eu lembro que quando eu descobri a gravidez, eu estava fazendo essa viagem missionária em São Paulo. Uma loja que eu devia me expôs em rede no Instagram.
E aquilo me feriu tanto. Eu falava, Senhor, eu estou te servindo para quê? Se o Senhor falou que enquanto eu cuidasse das suas coisas, o Senhor cuidaria das minhas. Eu não tenho visto o Senhor cuidar. Eu sempre fui muito rebelde, né? Eu sempre fui muito pedruda. Às vezes, tipo assim, eu não consigo amaciar. Eu falo com Deus, olha, é assim, eu tô com raiva, eu tô irada, e eu não consigo ser. Eu sei, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe. Ele é o pai, né? E quem nunca falou assim, né? A gente tem intimidade, a gente fala mesmo. E às vezes eu me rebelava, minha filha, que eu falava, meu Deus do céu, eu ficava imaginando o Senhor lá de cima, coitada dela. Tá dando murro em ponta de faca. E aí eu descobri essa gravidez, né? A primeira não teve aquela alegria e tudo, mas depois a gente foi se acostumando. Porque a gente sabia que se tinha vindo é porque tinha propósito. Então eu me agarrei àquilo. E eu falo assim que depois da experiência que eu tive também, eu falo que depois que você descobre a gravidez ali, você descobre também junto um amor que você não sabia que existia. Não é verdade? Não, e um detalhe, você me lembrou, né? Até ia passar assim, porque antes de eu fazer essa viagem, foi antes, acho que não foi nessa viagem. Eu estava orando, um dia antes de eu sair para essa viagem, eu estava orando na cozinha da minha casa. Na verdade, foi antes da viagem missionária. Na viagem eu já estava grávida, eu não sabia. Antes dessa viagem missionária, tinha uma moça de São Paulo aqui, tia do Ramiro, da Assembleia de Deus também, uma bênção de Jesus. Eu lembro que ela veio visitar os parentes, né? E eu estava lá em casa, eu ia descer para poder encontrar com ela. Só que enquanto eu estava em casa, já tinha passado, né? Já estava nesse processo de dificuldade financeira, passando, né, necessidade de comida, essas coisas. Eu lembro que eu estava lavando a louça, assim, e às vezes eu começava a cantar, eu começava a chorar, e o Senhor, né, pairava com a presença dele ali. E eu lembro que eu lavando louça, o Senhor falou assim comigo, você não conhece o amor. E quando ele falou, eu fiquei assustada, porque foram poucas as vezes que eu consegui ouvir a voz do Senhor. E eu fiquei assim, ele falou assim, filha, você ainda não conhece o amor. E é necessário que eu gere no seu ventre um menino. E ele falou com essas palavras, é necessário que eu gere no seu ventre um menino para que você conheça o amor. Porque você não tem amor com a minha obra. Você não tem amor com os seus irmãos. Porque você não pode dar aquilo que você não teve. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, não me dá filho agora não. Entrei em desespero, falei, não me dá filho agora, não posso ter filho agora. Mas na hora que eu saí de casa, que eu sempre fui muito disso, né? Assim, eu acredito muito em revelação. O Senhor me usa muito nessa área, mas eu tomo cuidado. Porque tem coisas também que pode ser da carne. Então eu sempre peço para Deus testificar, né? Ou no meu coração ou na boca de outra pessoa. Ali o Senhor já tinha falado, só que eu falei assim, tô ficando doida. Pensei, tô ficando doida. Quando eu desci para a casa dessa parente do meu esposo, a tia dele estava lá. Na hora que ela me viu, ela falou assim, Mona, você tá pensando em engravidar? Eu falei, não, nem um pinguinho, agora não. Né? Só que eu tinha acabado de deixar de tomar remédio, achei que ia demorar. Eu falei assim, olha, eu quero mais para frente. Não tem estrutura emocional, psicológica, física e nem condição financeira para manter uma criança agora. Ela falou assim, pois até dezembro, isso era em outubro, até dezembro o Senhor vai gerar no seu ventre um menino. Os 2 meses que demorou. Menina, e ela falou, eu comecei a chorar, eu falei assim, Natália do céu, não pode. Ela falou assim, não rejeite o Senhor, porque isso é provisão dele, é obra dele que ele quer fazer em você. Porque você nem sabe o que é amar. Você vai aprender a amar com essa criança. Aí eu já falei, Deus, dezembro, descobri que estava grávida, aí todo esse, né, que eu comentei. Aí quando eu aceitei a ideia da gravidez, eu já estava indo para o 3º mês. Nesse período, eu fiquei 1 mês sangrando. E eu ia no médico, eles mandavam eu voltar porque falava que era normal.
E aí eu lembro que na terceira vez que eu fui no médico, eu falei assim, eu não saio daqui sem antes fazer um ultrassom. Eu nunca tinha ouvido o coraçãozinho. E eles, não, pelo SUS não faz, só se você ficar internado. Eu falei, podem me internar. E aí me internaram. No outro dia, quando eu fui fazer o ultrassom, não tinha batimento. E aí, mais tarde, a médica veio falar que, infelizmente, havia tido o aborto, né? E que o meu feto ele tinha parado de desenvolver com 8 semanas. Nesse período, eu já estava com quase 12. Então, naquele momento, eu fiquei em choque, né? Fiquei em choque, assim, liguei para o Ramiro. A gente ficou em choque com tudo isso. Só que aí, quando eu cheguei em casa, até cair a ficha, né? Eu falava, não, Senhor, ainda tem vida aqui, né? Porque lembrava da passagem de Ezequiel 37, vou profetizar. Eu colocava a mão assim, eu falava, não, tem vida, em nome de Jesus vai começar a bater o coraçãozinho de novo, os médicos vão ficar confusos. Ah, minha filha, fiquei... Sabe, até que, assim, hoje olhando assim, a gente vê, né, o quanto a gente acredita. Eu também me lembro que quando eu fui para casa, que eu já tinha feito o ultrassom, o médico disse já que não tinha mais batimentos, que era para mim aguardar uma semana em casa e se o organismo não expulsasse, para voltar para estar fazendo a curetagem. A mesma coisa. E eu lembro que esses 5 dias que eu fiquei em casa, mesmo ali vendo, né, aquela tanto de coisa saindo, né, no organismo expulsando, eu ainda colocava a mão na minha barriga e orava para que Jesus trazesse a vida novamente. Eu pensava que isso ia gerar um testemunho até para os médicos, na hora que eles fizessem uma ultrassom. Então, assim, é uma coisa que eu acho que vem mesmo para ensinar muita coisa para gente. Eu acho que é até uma forma de teste, sabia, Larissa? De Deus, assim, para ver até onde vai a nossa fé, sabe? E eu vivi isso, né? Que eu falava, não, tem vida, tem vida. Só que aí com 4 dias aí o meu organismo comecei a sentir as contrações para poder o meu corpo expulsar, né? Então foi um processo muito doloroso. Eu tive a perca, no meu caso, a saco gestacional ele já estava grande, né? E eu senti no meu coração de entrar para dentro do chuveiro. Quando as contrações começaram, era muita dor, eu suava frio, eu gritava. E aí eu entrei, e o Senhor falou comigo, entra no chuveiro. E eu entrei no chuveiro, deixei a água bem quente, assim, caindo nas minhas costas. E eu lembro que eu estava inclinada e foi diminuindo as contrações, um período mais curto, né? E doía. Eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar. E o Ramiro, ele ia na porta, ele via aquele sangue esguichando, assim, sabe? Ele ia sair, ele colocava a mão na cabeça, saía orando. E aí chegou um momento, assim, que... Aí eu senti a última contração, eu debaixo do chuveiro. Eu senti a última dor e eu senti que era a última. E que eu olhei para baixo e o sangue esguichava a pontinha na parede. E aí eu comecei a chorar mais alto. Aí no que eu inclinei o meu corpo assim, ó, aí caiu, né? Aí caiu o saco e o feto do lado. Tava em posiçãozinha fetal, assim, perfeitinho, né? Aí quando caiu eu gritei e eu ouvi o Senhor falando, olha como você é forte, olha como você é forte, olha tudo que você já viveu e você está de pé. Forte, você é forte. E eu comecei a repetir, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Menina, que o Ramiro chegou e eu tava assim, eu sou forte, Ramiro, eu sou forte. Ele, não, você é. E chorando, né, vendo aquela situação. E eu como, né, foi a sua pergunta, não foi fácil, porque eu vivi tudo isso, eu conhecendo a palavra da forma que eu conhecia, com tudo que a palavra dizia, profetiza. O Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais. E eu falava, não, o Senhor vai. Só que eu vi ali, eu falei, que Deus é esse? Né? Aí depois que passou esse período, eu comecei a questionar, falei, que Deus é o Senhor? Que dá e toma. Eu nunca te pedi filho. O Senhor que quis me dar. Por que me deu e tomou? Verdade, Ele deu um testemunho, né? E eu não entendia. E eu falava, por quê? Por quê? Tanta gente, por quê? Eu nunca te pedi.
Coisas que eu te peço há anos, o Senhor não faz, e o que eu não te pedi, o Senhor me deu e tirou. E foi muito tempo. E eu vou falar para vocês, foi até uns meses atrás esse questionamento. Só que, com o tempo, ele foi ficando menos doloroso. Os questionamentos, eles foram diminuindo. Porque a Bíblia diz assim, pode um caco, sendo de barro, contender com o seu Criador, que o formou? A gente tem que entender que a gente não é nada, né? A gente é pó. A gente é pó. E a gente vai voltar a ser pó. Ele que é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o que faz todas as coisas com haja, né? E eu fui me apegando a isso, sabe, Larissa? Eu fui lendo a Bíblia e pegando esses versículos da grandeza dele. Sabe? A criação de Gênesis, eu pegava ali. E até que a gente reconhece que a gente não é nada e que ele não nos deve nada. E que, muito pelo contrário, a gente é que deve tudo a ele. É um processo demorado e doloroso, né? Não foi fácil, mas com o tempo me agarrei muito à palavra dele, pegava esses versículos e ficava repetindo para mim mesmo, né? Eu gosto muito de Jeremias 29, 11, 12, 13, que fala assim, bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu também amo esse versículo. Sabe? E aí me pegava também lendo Salmo 139, que vai falar, né, que ele, antes mesmo da palavra vir, do pensamento vir, ele já sabe. Eu falava, meu Deus, se esse é um Deus tão soberano, quem que sou eu para questionar? Ele sabe o motivo pelo qual ele deu e tomou. E um dia eu vou entender. Hoje eu entendo que foi necessário porque foi através do meu primeiro filho, né, que a gente descobriu que era um homem, que era um menino, né? Eu já tinha feito o exame de sexagem quando eu perdi. E ele já tinha um nome, né? Ele já tinha Isaac. Isaac. Eu descobri que foi com o Isaac que eu aprendi a amar. Eu nem amava meu esposo. Não amava. Eu tinha o Ramiro como o meu parceiro, mas eu não conseguia amá-lo de verdade. Ele dava tudo de si, eu não dava nada. Eu achava que era uma via só, de mão única, né? Só vem a mim. Só vem. E com isso eu vi o Senhor nos unindo de uma tal maneira, com pouco tempo de casado. E foi onde eu verdadeiramente entendi o que é o casamento. Né? Eu aprendi com essa gestação a amar. E que eu não amava nem o meu esposo, como é que eu iria amar a obra dele? Não existe. E durante esse processo, você recebeu críticas, julgamentos? Creio que sim, né? E como que você lidou com isso? E recebi muita crítica de gente falando que eu perdi um neném porque eu não dizimava, eles nem sabiam se eu dizimava ou não, né? Todo mês estava lá o Pix caindo na conta da igreja, mas tanta coisa que a gente ouve, gente falando que eu tinha perdido o neném porque eu era muito ruim. Ai, de fato eu era assim, eu era bem. Mas eu falo, gente, não é possível que Deus vai tirar um neném porque eu sou ruim. Mas foram muitas coisas, né? Outras pesadas que eu não vou citar. Mas isso é uma coisa que eu acho que o inferno treme comigo, que não me dói. Esses negócios de falar de mim. Eu também não tenho menina, o povo baba pra falar. Eles falam e eles babam de tanta raiva que às vezes eles têm de mim por isso, de falar e eu não ligar. Não revidar, né? Não revidar, tem coisa que eu revido. Revidar, eu não posso mentir, né? Nós estamos diante de Deus. Revidar, assim, quando eu vejo que é uma coisa assim, que tá assim, muito sem sentido, falo, olha, irmãzinha, vamos rever nossa situação aqui, né? O que está acontecendo? Tem casos e casos, né? Mas eu digo assim, de falar e aquilo não me afetar. Denegrirem a minha imagem e tentar manchar o meu ministério e aquilo não me afetar.
Porque assim, a gente aprende a pensar que tem até um versículo que fala, eu não me recordo agora, mas o que importa, eu sou o que Deus diz que eu sou, Sim. né? Então a gente não deve muito, eu sei que é difícil, mas não deve muito ligar para esses julgamentos, né? E essas críticas que sempre vão ter. E as pessoas sofrem com isso, né? Sofre. Tem gente que sofre tanto com isso que eu fico até com dó. Infelizmente, nem todo mundo tem, eu falo que esse domínio ou essa maturidade de lidar com essas coisas, mas no meu caso, eu sempre lidei. Eu de toda a minha vida, desde quando eu era mundana, as pessoas falavam, babava de falar e eu achava o trem mais bom. Falava, não, enquanto tá falando de mim, estão lembrando. Só que hoje na presença eu já penso um pouco diferente. Eu já penso assim, eles estão fazendo parte do propósito que Deus tem na minha vida. Então eu não posso deixar que eles me parem. Tudo coopera para o bem, né? E do seu ponto de vista, você já até falou aí, né? Sobre o amor, mas teve mais alguma coisa que você acha que esse processo agregou no seu ministério? Do amor, você fala? Não, assim, esse processo, todo esse testemunho aí que você passou com essa perda, o que você acha que agregou para o seu ministério? Eu aprendi a ser mais forte ainda do que eu já era, né? Porque passar por tudo que uma pessoa passou e ainda está de pé não é fácil. Eu passei por tudo isso e ainda mais essa perda e eu vi que, de fato, muita coisa não me abala, né? Nem pouca. E eu vejo que Satanás, ele armou tantas coisas, tantas ciladas, eu me vi dentro de tantas ciladas que no fundo eu pensava assim, será que eu vou suportar? E no fundo, suportava tudo e passava ilesa. Eu aprendi a ser mais forte. Eu aprendi a ceder mais, que eu era só assim, sabe, toma lá da cá. Vinha, voltava em palavras, em tudo. Depois que eu tive essa perca, eu aprendi a ceder mais, a ceder no quesito de ouvir mais. Porque eu me vi num momento muito frágil, muito vulnerável, que eu precisei de pessoas. E eu tive pessoas ali para me ajudar, para me ouvir, para me acolher. E naquele momento eu falei, se eu preciso ser essa pessoa para alguém também. Então... E é onde aí que eu acho que é o ponto aí do processo que eu acho que é onde a gente encontra o propósito, né? Que a gente gera ali alguns frutos do Espírito Santo que às vezes a gente ainda não tinha ou não era tão aflorado, né? Isso mesmo. Que até então os frutos do Espírito mesmo eu não tinha quase nenhum. Misericórdia. Menina era crente, ia pra igreja, não tinha fruto do Espírito. Domínio próprio, ixi, eu passava longe. É nóis. Mansidão, menina do céu, quando eu vi já tinha explodido. Explodiu. Nossa, mas aí nesse processo eu aprendi mais a olhar o outro lado, né? Porque eu tinha uma visão, não que eu era egoísta, mas foi o mundo em que eu cresci. Eu não tive apoio de mãe e de pai, eu não tive cobertura, eu não tive nada disso. Eu tive que aprender a me virar. E com esse aprender a me virar, eu sempre fui dona de mim, dona de si, de fazer qualquer coisa, poder fazer qualquer coisa e não precisar de nada e nem ninguém. E foi até um quesito no meu casamento, onde várias vezes, né, eu pensei que meu casamento ia acabar da minha parte, porque o Ramiro sempre foi um tentante. Ele falava, eu nunca vou desistir, porque eu sei que você vai mudar. Então, depois que eu tive essa gestação, eu falei, meu Deus, eu preciso ceder mais. Existe um outro lado a não ser o meu, existe uma outra pessoa que precisa não ser eu, né? E acho que foi os pontos mais fortes, assim, que... E quando e como você descobriu que estava pronta para tentar novamente? Porque assim, você já falou que durante um tempo doeu, e eu sei como que é, mas chegou um ponto que eu senti pronta, assim,
eu senti que eu estava totalmente já curada daquela dor, né? Fica a cicatriz, mas não dói mais, assim, quando a gente fala. Tem os dias, claro, que a gente às vezes pega pensando, lembrando, a gente chora, né? às vezes até quer questionar, mas aí a gente vai e lembra de todo o processo, de tudo que aquilo ali desenvolveu, né, na gente. E quando que você se sentiu pronta, assim, para tentar novamente? Na verdade, no meu caso, eu não me senti pronta, né? Foi um caso muito isolado que ano passado eu fui no ginecologista e ele trocou o meu medicamento. Eu tomei um por 11, 12 anos, o Diane 35. E quando eu troquei o ginecologista, que eu fui nele, ele falou que esse era uma bomba e que eu deveria parar de tomar naquele momento, porque pela minha idade, a quantidade de hormônio que eu estava tomando, poderia, a qualquer momento, eu desenvolver trombose. Então ele tirou e me passou um outro. No que ele me passou esse outro, que no dizer dele era mais fraco, eu desenvolvi enxaqueca. Eu dava enxaqueca, que eu tomava o anticoncepcional e doía de eu passar mal, de eu vibrar, minha visão ofuscar, a minha cabeça ela latejava, ela comprimia assim, eu tremia. E eu tive 2, 3 crises fortes assim, e aí a médica que eu fui à clínica, ela falou, olha, teve alguma alteração em medicamento e tal? Eu falei assim, olha, mudaram meu anticoncepcional. Ela falou assim, é isso. Não, seu corpo não adaptou, ou você volta no seu médico para ele trocar novamente, ou você para e tenta outro método. Eu peguei e nem voltei nele não. Você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de tomar, né? Vamos prevenir de outras maneiras. E parei de tomar em agosto do ano passado. Parei de tomar e a gente prevenia como que dava, né? Mas nós é casado, né? Mas assim, quando foi esse, eu não estava esperando. Não estava esperando, né? Eu achei que, assim, claro que às vezes tinha alguns meses que a gente ficava eufórica, falava assim, será? Se agora vai? E não ia, via um negativo, ali se frustrava, foram alguns meses assim, de tristeza, né? De ver, eu falava, acho que Deus não vai mandar, filho, agora não. Então eu vou descansar. Quando eu descansei, veio. Mas também foi num momento crucial, né? Eu até publiquei acerca disso hoje. Foi num dia em que eu desisti de largar a igreja, que eu falei, não quero mais, não te sirvo mais, chega. E o Senhor, Ele me conhece, Ele conhece cada filho que Ele tem. E Ele sabia que eu estava falando a verdade, não era um blefe. Eu ia mesmo, de fato, abandonar e não queria mais. Só que no dia que eu decidi fechar esse ciclo, senti de fazer o teste positivo. Veio nosso Israel. Nosso Israelzinho. Gente, vocês estão percebendo que eu tô empolgada, né? Ai, o buchinho, eu não vejo o buchinho crescer mais. Mas que bênção. Como que tá sendo essa experiência de vivenciar uma nova gestação? Diferente. Tá sendo diferente. Você sente medo? Não. Nem um pouco. Se eu falasse que no início eu tive, não tive. Eu falei desde o dia que eu descobri, eu falei, se essa criança não veio nesse momento à toa. Da outra vez, claro que eu também pensei que existia um propósito, e de fato teve um propósito, mas dessa vez eu senti. Eu sabia que se o Senhor não tivesse mandado essa criança nesse momento, eu teria desviado. Então eu não senti medo, não senti insegurança, não deu frio na barriga, foi só alegria. Eu falei, Deus, fechou um ciclo aqui, começou outro e agora é sua bênção, não tem jeito de desviar não. Depois desse vem mais quantos? Uai, tá, mas quer 5, né? Meu Deus! Ramiro vai ter que arrumar um 3. Menina, eu e o Totó já até coloquei nos planos de mudar pra roça, pra alimentar essas crianças, pra poder fazer fazendinha lá assim, né? Porque 5 meninos que nós queremos. E eu vou te falar, vai só esse ministério infantil daí. Vai, eu acho só nossa que vai ter 5, mas as outras 5 que vem, né?
Gente, mas só se for Deus falando assim, não, minha filha, eu vou ter para você só esses aqui e tá bom, porque de mim, do Ramiro, é 5. E não tem nada e nem ninguém, uma que eu não deixo ninguém entrar na minha cabeça, nunca deixei, e nós colocamos na cabeça que é 5. E os sonhos de Deus são maiores que os nossos, então pode ser que venha 10. Meu pai amado, aí 10 a gente já fica preocupado, né? Porque será que também vai vir a condição? Gente. Não, eu acho que Deus com as crianças manda a benção, ele provê, né? O dinheiro, né? Assim, tem muita coisa ainda que a gente gostaria de perguntar, mas pode ter uma próxima vez, né? Claro, eu já estou aqui afirmando que você vai aceitar um novo convite. Aleluia, já está decretado aqui no mundo espiritual que já vai ter próximos. E eu queria que você definisse para a gente, com uma palavra, o que significa para você Deus. Assim, eu já me peguei me perguntando me fazendo essa pergunta dentro da minha casa. Senhor, o que isso é? Como que eu posso descrever o Senhor? E uma palavra só ainda é mais complicado, né? Eu não consigo. Larissa, do fundo do meu coração, porque Deus, Ele é tanta coisa para mim. Eu falo que Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é maravilhoso. Ele é grande, Ele é perfeito. É Deus, né? Ele é Deus, Ele é um Deus assim que... Como que pega uma coisinha que não é nada, toda deformada, machucada, e faz, e se torna curada, sabe? Restaurada, erguida. Não, eu não consigo. Que leva a cura para outras pessoas. Né? Eu olho para mim e falo, Senhor, o que o Senhor é para mim, eu não consigo descrever em uma palavra. Não consigo. E a família? Minha família, assim, Deus, Ele é a base, né, da minha casa. Mas o meu esposo, que é a minha família, ele é tudo para mim. Gente, merece até um presente do Totonho. Totonho, a hora que Deus vai ficar desmoronado, porque, nossa Deus, vai achar bom. E o ministério? Olha, o ministério, ele para mim, várias vezes, ele foi altos e baixos, né? Ao mesmo tempo que eu não queria de jeito nenhum. Mas hoje eu vejo que eu não consigo viver sem o meu ministério. Igual eu falei hoje. Eu tô respirando, eu tô pregando. Tem uma moça que trabalha comigo, ela nem é da igreja, ela é até lésbica. Ela fala, mulher, tu mal abre a boca e já tá falando de Jesus. Gente, uma brechinha, eu já vejo uma oportunidade para pregar. Amém. Então isso não é, eu não consigo nem correr mais, né? Ele hoje, eu acho que é a minha força para me levantar todos os dias, porque eu sei que se eu parar vai ter inúmeras pessoas caídas amanhã. Então é a força que eu tenho para levantar todos os dias. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma palavrinha para quem está te assistindo, sobre um pouquinho de tudo isso que a gente falou. Eu vou, né, o Senhor trouxe até a minha memória aqui um versículo que eu me apeguei. Eu tive que repetir ele várias vezes até o ponto de eu acreditar naquilo. Hebreus 11, 1 vai dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Eu não estou tocando igual eu estou tocando aqui, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé. É você crer em algo que ainda nem chegou à existência, está no mundo espiritual. Mas com a sua fé você tem que trazer ele para o mundo natural. As nossas bênçãos, hoje, com tudo isso que eu vivi, eu entendo que desde a criação, quando o Senhor ele nos cria, né? Jeremias ele vai falar que ele nos chamou desde o ventre. Ele já tem preparado toda a nossa trajetória e todas as bênçãos que ele tem para nos dar, né? Ele fala na palavra dele que ele nos dará tesouros escondidos, e Isaías vai falar
coisas que estão escondidas, mas que Ele está separando para nós. Então já está lá no mundo espiritual. Todas, não é umas nem outras, é todas as nossas bênçãos. E como que a gente traz elas? O ato da fé. A fé. Quando você tem fé, você acredita, você traz à existência aquilo que não existe ainda. E foi assim que o meu casamento ele aconteceu. Foi assim que eu tive o meu esposo, que hoje eu até termino dizendo, porque eu fui motivo de vergonha, de desonra lá fora. E hoje eu sou vaso de honra, né, na minha casa, no meu ministério, principalmente pelo casamento que eu tenho. Porque pela vida que eu tive, com tudo que eu contei pra vocês. Ramiro era um desses tesouros escondidos. Era, minha filha. Totó tava lá escondido e eu achei, já era. Amém. E é maravilhoso porque assim, você pega uma coisa que no mundo que é desprezível, que todo mundo falava que não ia dar em nada, que eu ia ter que mudar de cidade para casar, para ter isso, eu nunca me falaram isso, que eu nunca ia encontrar alguém que me honrasse e que me respeitasse. Só que um dia eu criei, é a fé. Eu falei, eu nem conhecia Jesus. Eu lembro que depois desse rapaz que eu tive que me espancou, eu falei, Senhor, me dá um homem que te ame acima de todas as coisas. Porque se esse homem te amar, ele vai temer ao Senhor e ele vai me honrar como mulher. E foi dito e feito. Totó é meu pai, amado. Tem hora que eu falo assim, Ramiro do céu, socorro, do tanto que ele é grude, do tanto que ele honra. Eu fico brincando, às vezes ele manda uma foto assim, ó. Eu acho que ele tem medo de mim, Mari. Ele tem medo de mim, ele tem medo de mim. Gente, ele veio junto, tá? Nós não deixamos ele entrar, tadinho. A hora que ele vê isso aqui, ele vai ficar assim, até preocupado, né? Mas às vezes, tipo assim, eu brinco, né? Para a gente encerrar. Às vezes ele tá saindo do serviço dele, ele tá fazendo um extra lá, 9h30 da noite. Sabe o que ele faz? Ele tira uma foto do ponto. Pra falar assim, meu amor, tô saindo agora. Pra não ter um vestígio de nada, sabe, de uma insegurança. Eu fico assim, Ramiro, pra que isso? Ele, não, é pra você saber que eu estou aqui. Então isso é muito mais além do que eu pedi, porque Deus sabia que lá atrás eu fui ferida, eu fui traída, eu tinha essa insegurança. Então o Senhor, Ele é fiel. Eu pedi, eu criei e o Senhor me deu. O tesouro escondido. Então é isso, é fé. Gente, diante de tantas palavras, eu nem sei como encerrar. Eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado esse convite. Uma honra. Né, a gente começando agora, tudo muito simples, aprendendo ainda, né? Mas o intuito desse projeto é esse, é levar para quem está nos assistindo um pouco mais da palavra de Deus, né? Levar um pouco mais de esperança, um pouco mais de Jesus, na verdade, para esse mundo tão necessitado, igual a gente está nele, né? Tão sedento. Então, eu queria que vocês orassem junto com a gente agora neste momento, né? Fechassem os seus olhos onde você estiver e reverenciar esse momento, porque Deus, ele é onipresente, né? Onisciente, onipotente, e o mesmo Deus que está aqui hoje, ele está aí também com você do outro lado dessa telinha. É verdade. E ele conhece os desejos do seu coração, ele conhece, né, cada pedido que você fez em oculto, em secreto. E se você exercitar hoje essa fé, né, essa fé que foi dita aqui, com certeza ele vai derramar sobre a sua vida respostas. Eu creio. Então vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por este momento. Senhor, nós queremos honrar, Senhor, e exaltar o teu santo nome, Senhor, porque nós sabemos que foi o Senhor que plantou, Senhor, esse desejo em nossos corações.
Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha, Senhor, de encontro com a vida de cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, neste dia, Pai. Senhor, que o Senhor venha levar, Senhor, esperança, que o Senhor venha levar, Senhor, acalento, Senhor, para cada alma. Pai, em nome de Jesus, que neste momento eles venham sentir, Senhor, abraçados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles venham ter resposta, que eles venham, Senhor, ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, Pai. Senhor, seja resposta nessa noite para a vida dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe onde dói, o Senhor sabe, Senhor, pelo que cada um tem clamado, Senhor. O Senhor conhece o desejo e o sonho do coração de cada um, Pai. Mas nós sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos, Pai. Então nós confiamos e Te entregamos nessa noite, Pai. E neste momento nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu te peço que você que está assistindo esse vídeo venha curtir, comentar, compartilhar. Fazendo assim, você também estará abençoando outras vidas. Amém. Amém.